Valdeci chegando aí também. Vamos lá. Agora foi, pastor. Agora foi, vamos lá. Maravilha. Então, gente, o pessoal conseguiu chegar. Vamos lá, aqui no Facebook também já tá tudo certo aqui no Facebook. Hoje nós vamos iniciar matéria nova, tá? Eu estou aqui com um livro já. Evangelhos e Atos, do pastor Richard. Pastor Richard Hoover, um americano que estudou no IBAD. Na época, o IBAD ainda funcionava no sistema internato. As pessoas vinham do mundo todo, né? Por exemplo, Richard veio da América de fato. Mal falava português, estudou no IBAD, morou lá no IBAD, ele e a esposa. E depois que concluiu o curso, ficou por lá longos anos como professor, trabalhando diretamente na instituição. Voltou recente para a América. Tá? É, portanto, um livro aí escrito por um ex-aluno também, como eu posso dizer, 100% dos livros do IBAD são escritos ou por alunos ou ex-alunos. Tá? Nós vamos iniciar, portanto, esse livro, Evangelhos e Atos. Eu menciono o pastor Richard porque é uma figura bem conhecida dentro da instituição, não apenas por falar aquele português com sotaque americano, mas também pela simpatia que foi, pela importância que teve ali na instituição. Era um americano bem alto, acho que o Richard aqui, para não errar, tinha aí mais de 2 metros de altura fácil, uma figura bem ali conhecida na instituição. Tá? Eu lembro também quando ele começou a escrever esse livro, nós passávamos lá pela sala do professor Richard e estava ele lá cheio de livros espalhados pela mesa, pesquisando aí a fundo para escrever este livro que nós vamos começar a estudar, Evangelhos e Atos. Como eu disse lá no grupo, o livro já está disponível, tá? Vou só tentar comentar rapidamente aqui. Isaac, você pode receber o livro aí do pessoal e entregar para a turma aí no domingo ou um dia que fique melhor? Posso sim, Thiago. Você sabe se a sua mãe foi ao culto hoje? Pera aí, eu vou perguntar aqui, pessoal. Ah, tá bom. Aí, se caso ela foi, já deixo com ela hoje. Tento terminar aqui e chegar lá antes de acabar o culto. Irmão Valdeci, o seu... A gente foi na igreja de novo. Ah, então tá bom. Daí durante a semana eu deixo aí com você, tá bom? Sexta-feira ou talvez no sábado. Pra você já tá com esse material no domingo. Valdeci, daí o seu a gente combina, tá joia? E o do Clebson. Joia. Então o Henrique pega com o Isaac, a Gabi pode pegar com o Isaac também, o Daniel, o Wagner, o pessoal aí eu deixo com o Isaac. Aí o seu, Clebson, a gente combina, tá bom? Também, para você poder estar retirando. Tá bom. Amanhã eu já te mando uma mensagem, tá joia? Me manda uma mensagem na hora do almoço, só para lembrar, mas eu provavelmente esteja em Tremembé amanhã e levo o seu. Aí o seu, Valdeci, a gente combina, tá joia? Eu vou estar indo para São José, a gente combina aí para ficar fácil para você também. Bom, dito isso, vamos iniciar a nossa matéria. Bom, ou eu posso deixar o seu, Clebson, Você não trabalha em Tremembé não, né? Eu trabalho em... Tremembé, mas ele quase pinga já. Quase pinga, né? Não, que tem o Clebson aqui, que é de lá de Tremembé. Que lugar que é lá? Ô Clebson, que lugar que você trabalha aí? Trabalho em Tremembé.
Ah, tá. Você mora em Taubaté? Isso, e trabalho em Tremembé. Que lugar que ele trabalha? Que lugar que você trabalha aí? Que tem um irmão aqui Deixa eu... que Eu é moro da... ali perto da academia, ali na Vinca da Glória, ali parece. Ah, tá. Eu sei onde é. É, né? Então tá bom. Daí depois a gente combina aqui. Eu vejo se fica fácil para ele deixar para você aí. Caso não, daí você pode passar aqui para retirar ou a gente combina igual da última vez aí em Tremembé. Vamos lá. Maravilha. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que tem bastante coisa aqui pra gente falar. Bom, eu sou suspeito, mas gosto muito de falar sobre o Novo Testamento. Uma das minhas especializações é em Novo Testamento. Eu tenho uma pós-graduação em Novo Testamento, então é um assunto que eu gosto muito. Naturalmente que nós vamos aqui desenvolvendo os assuntos dentro da proposta do nosso material didático, tá? E sempre que possível a gente vai tentar dar um gás aqui, dar um up no nosso conteúdo e nos aprofundarmos em determinados assuntos. Gente, imagina, são 27 livros, não dá pra gente exaurir, tá? Os 27 livros em hipótese alguma. Quando a gente reduz para os evangelhos e atos, nós temos aqui 5 livros, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Mesmo assim, é impossível exaurir, enxugar, esgotar o assunto de 5 livros tão robustos como esses que nós iniciaremos o nosso estudo. Então é natural que nós vamos ter que ir escolhendo aí determinados assuntos para falarmos. E eu não digo aqui nem em ordem de importância, porque é até difícil linkar aqui em ordem de importância quais assuntos nós falaremos. Por isso tem toda uma didática aqui. No livro eu aconselho muito que vocês leiam um livro. Vou aqui pedir para vocês se dediquem, se esforcem para fazerem os exercícios, tá? Que também já ajuda bastante. Então, começando aqui o nosso estudo sobre evangelhos e atos, tá? Os evangelhos, gente, eles apresentam todo o cenário e os fatos ocorridos com o nosso Senhor e Salvador Jesus, tá? Como o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós encontramos a resposta para isso nos evangelhos, tá? A escolha dos 12 discípulos nós encontramos nos evangelhos. O início da obra que Jesus começou nós encontramos nos evangelhos, tá? Já no livro de Atos, quando a gente vai agora para o livro de Atos, Atos nos mostra como o corpo de Cristo cresceu, como ele avançou. E sem dúvida, nós estamos aqui diante, como eu acabei de dizer, de uma disciplina muito rica. É uma oportunidade assim maravilhosa para nos aprofundarmos nesses 2 grupos de livros. Por que 2 grupos de livros, Tiago? Se Atos é um único livro. Mas Atos representa um grupo. Qual grupo? O grupo chamado de livros históricos do Novo Testamento. Então veja, nós temos um grupo aqui, que são os evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós temos um outro grupo, que é o grupo dos livros históricos, que naturalmente nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, tá bom? Considerado aí como livro histórico do Novo Testamento. Então, neste livro aqui, ó,
do IBAD, onde se aborda os evangelhos e atos, nós analisaremos primeiramente os evangelhos e depois vou tentar, tá? Por que eu vou tentar, gente? Eu coloco assim como tentativa. Porque muita coisa que a gente for falar, irmão Marcos, nos evangelhos a gente acaba linkando ao livro de Atos. Porque toda a Bíblia está linkada, mas dentro do possível nós vamos tentar abordar o livro de Atos separadamente, tá bom? Para a gente tentar aí explorar o máximo possível deste livro tão fantástico como é o livro de Atos. Bom, vamos para uma breve introdução aí aos 4 evangelhos. Vamos lá para uma breve introdução sobre os 4 evangelhos. Quando a gente estuda essa ambientalização, essa introdução sobre os evangelhos, é importante saber destinatário, público, para quem escreveu, por que escreveu, é de fundamental importância. Algumas coisas que eu vou trazer aqui, vocês vão lembrar de outras ocasiões que provavelmente eu já disse, mas a gente precisa pontuar novamente. Então vamos lá. Falando aqui dos 4 evangelhos. Mateus, ele escreve para os judeus. Então pronto, você já tem uma informação aqui relevante. Para quem Mateus escreveu? Para os judeus. Alguns comentaristas, Carlos, eles colocam, ao invés da palavra judeus, coloca Israel. Tá? Mas é a mesma coisa. Então, para quem Mateus escreve? Para os judeus. E como Mateus apresenta Jesus? Como rei. Mateus escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei. Por quê? Porque os judeus aguardavam um rei, um Messias, que reinasse sobre eles. E uma informação que pode parecer desconexa agora no início para vocês, mas é de fundamental importância. Quem está estudando aí há mais tempo conosco vai saber disso, tá? É fundamental vocês saberem que o Evangelho de Mateus tem genealogia, ok? Então vamos lá. Mateus escreve para os judeus, apresenta Jesus como rei e tem genealogia. Por que Mateus, escrevendo para os judeus, apresenta Jesus como rei? Porque os judeus aguardavam um rei vindo lá da linhagem davídica, lá da linhagem de Davi, que reinasse sobre eles e os libertasse da opressão política, econômica e espiritual. Ok? E qual genealogia Mateus usa? Mateus usa a genealogia de José. É importante isso, gente. Mateus usa a genealogia de José. Anotem isso, que lá na frente nós vamos saber por quê. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Marcos já tem um outro público-alvo. Qual é, professor Tiago, o público-alvo de Marcos? Marcos já escreve para os romanos. Ok? E apresenta Jesus como servo, como escravo. Por que tanta discrepância assim? Por que tanta diferença assim? Se Mateus, irmão Wagner, que está aqui pelo Facebook, apresenta Jesus como rei, Marcos vai apresentar como escravo, porque Marcos está escrevendo para os romanos. Como Roma já tinha um rei, se Marcos apresenta Jesus assim como Mateus apresentou, isto é, como rei, ele não terminaria o primeiro capítulo do Evangelho.
já perderia a cabeça. Por quê? Porque Roma já tinha um rei. Então ele apresenta Jesus como o servo. Por isso que Marcos não tem genealogia. Por isso que Marcos, diferente de Mateus, quando vai apresentar o primeiro capítulo, o segundo capítulo, ele sequer aborda a genealogia de Jesus. Por quê? Porque ele está apresentando alguém como escravo. E escravo não tem genealogia. Escravo não tem a sua história registrada. Escravo não tem uma árvore genealógica. Ok? Então Marcos escreve para os romanos e apresenta Jesus como escravo e não tem genealogia. Por isso que Marcos, prestem atenção, por isso que Marcos é considerado o evangelho imediatista. Por que o evangelho imediatista? Porque Marcos, ele não faz rodeio. Marcos é considerado o evangelho dos milagres, porque ele vai direto no assunto. E o objetivo de Marcos não é narrar genealogia, não é trazer os pormenores como Lucas, o médico e historiador, fez. O objetivo de Marcos é falar dos milagres. Por isso, se você quer falar sobre os milagres de Jesus, deve ler o Evangelho de Marcos, que ele vai direto nos milagres. Por quê? Por qual motivo? Porque ele está escrevendo para uma comunidade debaixo de uma intensa perseguição religiosa. Roma estava perseguindo os cristãos. A igreja em Roma era uma igreja perseguida. Era uma igreja que os crentes de lá viviam debaixo de intensas perseguições. Para animar a fé dessa comunidade, Marcos fala sobre os milagres. Marcos incentiva, Marcos fortalece a fé desta comunidade falando sobre os milagres de Jesus. Então, imediatista nesse sentido, de escrever para o agora, de escrever para o hoje, de escrever para aquele momento, de escrever para aquela comunidade perseguida. Marcos não escreveu pensando assim, daqui 2023 anos, aproximadamente, né? 2000 anos, aproximadamente, um grupo lá em Taubaté vai estar estudando a Bíblia, fazendo o curso do IBAD, e estarão estudando o evangelho que eu estou escrevendo. Marcos não pensava nisso. O objetivo dele era fortalecer a fé daquela comunidade de cristãos instalada em Roma. Tá? Por isso ele fala dos milagres. Vamos lá. E Lucas escreve para quem? Lucas escreve para os gregos, que eram os pensadores da época, eram os filósofos da época. Lucas escreve para os gregos. E como Lucas apresenta Jesus, gente? Como Lucas apresenta Jesus para os gregos? Como homem. É comum você encontrar no Evangelho de Lucas a seguinte expressão: o Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É comum. Lucas apresenta Jesus como homem. Por quê? Porque os gregos aguardavam um homem que reinasse sobre eles. Tá? Lógico que o ideal grego era um homem evoluído intelectualmente, que eles eram já muito apegados às questões acadêmicas, à evolução do intelecto, desenvolvimento do intelecto, a sabedoria, era o que os gregos buscavam. Por isso, Lucas, escrevendo para os gregos, apresenta Jesus como o Filho do Homem. E Lucas tem
genealogia. Por quê? Porque o homem deve ter a sua história contada, narrada, perpetuada. E o interessante é que Lucas usa a genealogia de Maria. Lucas usa a genealogia de Maria. Então percebam, Mateus usa a genealogia, irmão Wagner, de José. Já Lucas usa a genealogia de Maria. E eu vou explicar já já para vocês o porquê disso. Agora, vamos para o Evangelho de João, quarto evangelho, para fechar aqui sobre os evangelhos. João, Ô, Thiago, diga. desculpa, eu vou te... Imagina, fique à vontade. Dos 12 discípulos, Mateus foi discípulo de Jesus. Certo. Marcos e Lucas, eles viveram na época de Jesus, acompanhavam Jesus? Não acompanharam Jesus, como Pedro acompanhou, como Mateus acompanhou, né? Mas, por exemplo, Marcos e Lucas acompanharam Paulo. Aí a pergunta é interessante, eu vou falar um pouquinho, Gabi, sobre isso um pouco mais à frente, só antecipando para vocês. Ora, se Marcos e Lucas não andaram com Jesus, ou não foram o que nós chamamos de testemunhas oculares, como eles escreveram? E não apenas isso, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. A nossa Bíblia não está na ordem cronológica. Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro foi Marcos. Ora, como alguém que não andou com Jesus, andou com Paulo, mais para frente, escreve um evangelho e não apenas escreve, mas escreve o primeiro evangelho. Porque a fonte... Foi entrevista, É. praticamente, com Maria. A fonte de Marcos e de Lucas foi Pedro e Paulo. Então Pedro foi testemunho ocular. Aí Marcos vai lá na testemunho ocular que andou e tem as informações. Tá? Aí Lucas já faz um trabalho mais apurado. Não apenas tem Pedro como a sua fonte, que nós chamamos de fonte pedrina, mas ele vai averiguar como um historiador apurado. Tá? Muito boa pergunta. Deu para entender? Antes que eu continue aqui? Sim. Tá, joia? Aí, como eu disse, Gabi, um pouquinho mais à frente aqui a gente se aprofunda mais nisso. Tá bom? Beleza. Maravilha. Então, João, ele já não tem um público alvo no sentido de nação, de um país, como os outros 3 evangelistas tiveram. João escreve para a igreja. Então, qual é o público-alvo de João? É a igreja. Deu para entender? É a igreja. E como João apresenta Jesus para a igreja? Como Deus. Como Deus. Como divino. Como sagrado. O eterno. Diga. João, ele escreveu também o Apocalipse, certo? Certo, o Apocalipse de João. Certinho. Ele falou que ele escreve para a igreja. Ele escreveu tudo num tapa só, Não. entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, Apocalipse, quando ele escreve para as 7 igrejas da Ásia. Né, da forma que você colocou aqui, que ele escreve para a igreja. Uhum. Então São coisas diferentes. Tem dados. Isso. Gente, olha só vou reproduzir aqui, irmão Marcos, Não, tranquilo. para o pessoal De repente, eu não soube pegar aqui. falar
Não é por isso não, é mais pelo áudio mesmo, para eles. Minha voz está um pouco mais perto aqui, talvez dê para escutar melhor. O irmão Marcos fez uma pergunta aqui interessante. João escreve o Evangelho e escreve o Apocalipse de João. No Apocalipse, ele escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Como eu disse que João escreve para a igreja, a pergunta do irmão Marcos foi: ele escreveu tudo de uma vez só? A resposta é não. São períodos diferentes e propostas diferentes. Exemplo. A pergunta é boa. Vamos lá. Exemplo. Por que ele escreve o Evangelho? E por que ele escreve o Apocalipse? Tá? Inclusive, eu rabisquei uma série que iniciou na nossa igreja sobre as cartas às igrejas, né? As cartas do Apocalipse. E dentro disso, a gente elaborou um estudo sobre o Apocalipse naturalmente. Então vamos lá, qual o propósito de João ter escrito o Apocalipse? E qual o propósito dele ter escrito o Evangelho? Vamos primeiro para o Evangelho. João escreve para a igreja e tem o objetivo de refutar uma heresia que estava sendo pregada no meio da igreja. Por quem? Pelos chamados gnósticos, ou o grupo conhecido como gnosticismo. Vale lembrar que esse grupo não existe mais, desapareceu com o tempo. O que nós temos hoje é um grupo, tá, inspirado, Carlos, no gnosticismo. Porém, é um outro movimento, tá, muito parecido, chamados de agnósticos. Mas é outra coisa, diga. Era isso que eu ia perguntar. Isso. Eles são bem parecidos. Por quê? Por exemplo, eu não sei, eu vou usar a expressão aqui que é comum, né? Chamada de sebo, onde você compra livros usados. Né? Tinha um aqui na cidade, não sei se tem ainda, que o dono, ele diz ser agnóstico. E sempre que eu ia lá para ver livro, ficar lá procurando livros e tal, ver o que tinha lá, a gente trocava umas ideias. Né? E aí eu puxei a origem aí, a gente conversando e tal. De fato, a filosofia, eles não se colocam como uma religião. É importante dizer isso. É uma filosofia. A filosofia agnóstica. Qual que é o principal pilar do agnosticismo? É a evolução do intelecto. Então, o que o agnosticismo busca? Evoluir intelectualmente. Então, eles procuram ler bastante, estudar bastante, e tal, coisas do tipo. Tá bom? Então, a ideia principal é tirada lá do gnosticismo, do tempo bíblico. Mas é um movimento diferente. Então, os gnósticos estão pregando uma heresia no meio da igreja primitiva. E o que eles pregavam? Primeiro, que Jesus não era Deus. Eles pregavam isso, que Jesus não era Deus. Tá. Pronto. Eles começaram a pregar isso com tanto ímpeto, com tanta força no meio da igreja, que começou a causar problema. Não apenas isso, eles começaram a dizer: se Jesus é homem, ele não pode ser Deus. Por quê? Porque o homem é matéria, é mortal, é pecador, é limitado. E se o homem é matéria, pecador e limitado, ele jamais pode chegar até o divino, até o Logos, até o sagrado. Deu para entender? Aí o que o gnosticismo pregava, gente? Que esse homem, matéria, pecador,
mortal, poderia chegar até perto de Deus, mas nunca até Deus, muito menos ser o próprio Deus. Aí eles ensinavam as chamadas emanações. O que são as emanações? É a palavra grega aions. Quem estiver anotando, anote do jeito que pronuncia. A-I-ons. Ions. Tá? Com NS no final. Ions. O que são os ions? São as emanações. Como que funcionavam essas emanações? Então o homem está aqui, ó. Ó, o homem está aqui. Aqui em cima do homem é a barreira que o impede de passar e chegar até Deus que está aqui no topo. Como que o homem, Carlos, ultrapassa essa primeira barreira? Evoluindo intelectualmente. Aí ele emanou. O ion. Aí, ó, ele evoluiu, Marcos, intelectualmente. Ele está batendo aqui nessa barreira. Mas ele conseguiu se evoluir intelectualmente. Ele ultrapassou essa barreira. Aí o homem está aqui agora. Aí ele evoluiu mais um pouco, ele veio para cá. Evoluiu mais um pouco, ele veio para cá. O que eles pregavam sobre Jesus? Primeiro, Jesus não era Deus, mas ele era um ser evoluído intelectualmente. Então ele foi emanando, 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 e chegou até perto do Logos, até perto do sagrado, até perto do divino, mas não era o próprio divino. Aí João começa a perceber os danos que essa heresia estava causando no meio da igreja e decide escrever o evangelho. Por isso que logo no capítulo 1 e versículo 1, João vai provar a divindade de Jesus. É o objetivo dele. Ele nem fica enrolando muito. Ele já vai direto ao assunto. Ele diz assim: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Aí ele já prova a divindade de Jesus. Tá? Já prova a divindade de Jesus. Só que aí tem... Deixa eu só colocar no silencioso aqui. Que tá chegando um monte de mensagem aqui. Calma aí. Eita, e é mensagem boa, falando para mandar o Pix. Meu Deus do céu. Tá vendo? Ó, tô dando aula aqui e o Pix tá chegando, ó. Olha aí, a benção aí. Meu Deus do céu, a benção é muito forte aqui. Até perdi onde que eu tava. O que que eu tava falando? Eu vi a palavra Pix ali, até me perdi. João prova a divindade de Jesus Cristo através dos evangelhos, do primeiro capítulo, falando sobre o verbo, etc. Tá, pronto. Aí ele provou a divindade. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, provou. Só que tinha uma segunda questão que o gnosticismo pregava, que era em relação ao homem ser mortal, matéria e pecador e não conseguir chegar até Deus. Lembram disso? Lembra disso? Então o homem, por ser matéria, mortal, limitado, pecador, miserável, não pode chegar até Deus. Aí sabe o que João faz? Ainda no capítulo 1, lá no versículo 12, 13 e 14, ele vai dizer assim para os gnosticismos, para os gnósticos, vai dizer assim: gnósticos, vocês dizem que o homem é matéria, é pecador mortal e não pode chegar até Deus? Não tem problema. Deus veio até o homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso que a gente diz que Deus é o primeiro missionário, porque ele não esperou o ser humano ir até ele, ele veio até o ser humano. Meu Deus do céu, nem um glória a Deus. Meu Deus. Estou tentando lembrar o que você falou pra
Meu Deus do céu, tem que orar por essa turma aqui se avivar, meu Deus. Jesus. Repete umas coisinhas aí, eu... Deus vem até o homem. Calma aí. A partir da onde? Então, Não, você falou aí meio pregando já. É? Deus veio até o homem. isso, ó, o gnosticismo pregava que o homem não podia chegar até Deus porque o homem era pecador, matéria, limitado. Aí João vai dizer, não tem problema, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, se o homem não pode chegar até Deus, Deus veio até o homem. João capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Aí eu disse que Deus é o exemplo de missionário, porque ele não esperou o ser humano ir até ele. Ele veio até o ser humano. Eita glória! Ó! Não foi nada forçado. Ó. Vamos ensaiar. Diga, Carlos. Aquela parte que você falou das emanações é aions ou é com I ou com E? Aions. A escrita é com Y. Com Y. Mas o que eu sempre oriento, Carlos? Que se escreva, em princípio, da maneira que pronuncia. Então, eu escreveria com I, para ler, né? Aions. Mas a gramática é com Y, NS no final. A-I-O-N-S. Ions. Tá? Gente, aqui no Zoom, deu o último minutinho aqui desse primeiro período. Vamos finalizar e eu peço, por favor, clica no link rapidinho, tá bom? Pra gente retornar aqui. Vou aguardar vocês. Tô finalizando aqui e vou aguardar vocês retornarem. Pastor, agora o pastor vai falar sobre a genealogia, a correlação Lucas usa ou vai ser em outra aula? Tô curioso. Vamos falar, mano. Não esqueci não. Isso aí. Vamos falar. Por que Mateus usa a de José e Lucas usa a de Maria? É forte o Lucas isso. foi sentado lá de Maria para falar, escuta, vem aqui, conta pra mim como é que foi. Pensou? Meio que repórter. Só aguardando o pessoal chegar aí. No caso dos agnósticos hoje, Thiago, eles não acreditam em nada. Eles acreditam em alguma coisa. Desculpa, não consegui entender. Não acreditam em nada em que sentido? Não acreditam em Deus, ou eles acreditam no ser. A ideia agnóstica, isso, entendi. A ideia agnóstica, ela é muito parecida sobre Deus, ela é muito parecida com a ideia maçônica. Ela prega a evolução do ser humano pelo ser humano mesmo. Isso. Sem precisar de Deus. E a ideia divina, será que deu ruim aqui? Calma aí. Ué. Clebson. Isso. Vou reiniciar. Aguardem um minuto para entrar. Pronto. Vamos lá. Iniciar.
Deixa eu mandar o link. Tentem por esse link. Acho que o Zoom mudou. Agora, toda vez que reinicia, a gente tem que colocar aí, deu? Vou pegar uma... Mudou, Mudou. Agora, toda vez tem que mandar o link. Já peguei o jeito aqui. Só confirmem, por favor, se o áudio tá legal, Isaac. Tá legal? Isaac? Clebson, Gabi, como que tá o áudio? Ok. Ah, tá bom. O Zoom mudou um monte de coisa aqui. Eu tô pegando o jeito. Toda vez que retornar a aula vai ser um link novo. Porque com aquele link que eu mandei inicialmente, vocês não estavam conseguindo entrar. Acho que toda reunião vai gerar um link novo. Mas vamos lá. Que bom que deu pra voltar aqui. Vamos retornando aí. O pessoal já chegou. O pessoal tá aqui no Face também. Ah, o Valdeci tá aqui. Vamos lá. Maravilha. Vamos retornando aqui. Então, essa é a ideia de João, tá? Que a gente viu aqui o porquê que João ele apresenta Jesus como Deus. Então João escreve para quem? Para a igreja. E apresenta Jesus como Deus. E João não tem genealogia. Por que João não tem genealogia? Porque Deus não tem começo nem fim. Deu para entender? Deus não tem começo nem fim. Deus não tem prazo de validade. Deus não passou a ser Deus. Ele não se tornou Deus. Ele é. Desde quando? Desde sempre. É a palavra que nós usamos, uma palavra mais técnica. Ele é sempiterno. De sempre eterno. Tá? Vamos lá. Ele é criador, não criatura. Por isso que João não tem genealogia. Antes de falar da questão genealógica, alguém ia perguntar alguma coisa? Abriu o áudio aí? Não? Tranquilo? Tá, vamos lá. Antes de falarmos das questões da diferença do porquê Mateus usa a genealogia de José e Lucas a genealogia de Maria, vamos pegar a ideia de um dos maiores teólogos da Idade Média, chamado de Agostinho de Hipônia, Santo Agostinho, tá? E como Santo Agostinho interpretava Ezequiel 1:10. Vamos lá, gente, Bíblia na mão aí agora, Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Pode ler, Tiago? Por favor, quem me ajuda? Quem me ajuda? Ezequiel 1:10. Ezequiel capítulo 1:10, capítulo 1 e versículo 10, e nós vamos ver como Santo Agostinho interpretava esse versículo do capítulo 1 de Ezequiel. Vamos lá. Vou ler aqui, tá? Por favor, irmão Henrique. Tá, versículo 10. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham rosto de águia. Todos os 4, não termina assim? Na minha Bíblia está aqui de boi. E os 4 também tinham rosto de águia. Tá. Tá, vamos lá. Retornando ao texto, tá? Lê pra gente aí de novo, irmão Henrique. Eu vou interrompendo a leitura para ir explicando. Tá certo. Eu vou pegar a minha outra Bíblia aqui. Tá, enquanto o irmão Henrique pega a outra Bíblia,
deixa eu dizer uma coisa para vocês. Prestem atenção. Agostinho de Hipônia, o Santo Agostinho, ele dizia que os 4 evangelhos estavam escondidos dentro de Ezequiel capítulo 1, versículo 10, profeticamente. E ele interpreta este texto e mostra que os 4 evangelhos estavam escondidos dentro de Ezequiel capítulo 1 e versículo 10. Amém, irmão Tiago. Já achei aqui, está um pouco diferente sim a escrita aqui. Posso ler? Pode, claro. Ezequiel 1 e 10 novamente. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. Isso, vamos lá, devagar. Vamos lá. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. Rosto de homem. Agostinho dizia, esse rosto de homem é o evangelho de Lucas. Lucas escreve para quem, gente? Lucas escreve para os gregos. E apresenta Jesus como? Como homem. Como homem. Tá aí, o evangelho de Lucas. Continua lendo. Vamos lá. Isso. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão. Rosto de leão. Agostinho dizia, rosto de leão é o evangelho de Mateus. Vamos lá, lembrando, para quem Mateus escreve? Para judeus. E apresenta Jesus como? Rei. Quem é considerado o rei da selva? Leão. O leão. Agostinho dizia, tá aí o evangelho de Mateus. Continua lendo. E a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi. Boi. Agostinho dizia assim, aí está o evangelho de Marcos. Marcos escreve para quem, gente? Os romanos. E apresenta Jesus como? Como servo. O servo aí é a palavra hebraica, a palavra grega, aliás, desculpe, a palavra grega para escravo. Boi na Bíblia, Carlos, é símbolo de trabalho. Agostinho dizia, tá aí o evangelho de Marcos. Continua lendo agora. Parte final. E também rosto de águia. Águia. Vírgula. Todos os 4. Olha aí. Rosto de Águia. águia. Agostinho dizia, tá aí o evangelho de João. O evangelho de João é considerado o evangelho do alto. Você mal vai ver João falando das coisas terrenas. O objetivo de João é falar das coisas do alto. Agostinho dizia, tá aí o evangelho de João. Para quem não sabe, a águia passa toda a sua vida nas alturas. Agostinho dizia, tá aí o evangelho de João. Ok? Muito bem. Só para colocar algo aqui que está na minha cabeça antes que eu esqueça, o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Eu já disse isso a vocês, só pontuando. Que teve como fonte os escritos de Pedro. Aí Mateus copia de Marcos e Lucas copia de Marcos e Mateus. Antes que eu esqueça. Repete aí. Vamos lá. Devagar então, vamos lá. Devagar, vamos lá. O primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Ah, Tiago, mas por que na Bíblia tá o de Mateus? Porque na Bíblia não tá em ordem cronológica. Ok? Inclusive eu posso indicar para vocês aqui para adquirir a Bíblia em ordem cronológica. Só não dá para você levar uma Bíblia dessa no culto. Você vai demorar ali bastante tempo para encontrar quando a pessoa dizer assim, abra em Mateus capítulo 7. Vai demorar para encontrar. Porque não está na ordem cronológica. Agora, para você estudar, é muito bom. Ok? Então, dito isso, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Para não sair muito aqui. O primeiro evangelho escrito foi o de Marcos.
Eu já ensinei para vocês aqui. Marcos, dentro da pergunta da irmã Gabi, não foi testemunho ocular. Então como que ele escreve, se ele não andou com Jesus? Ele teve como fonte os escritos de Pedro. Então quem é a fonte de Marcos? Quem é a fonte de Marcos, gente? Escritos de Pedro. Pedro. Aí vamos lá. Vamos lá. Mateus, ele copiou de Marcos. Ok? Mateus copiou de Marcos. E Lucas Copiou de Marcos e Mateus. copiou de Marcos e Mateus. E lógico que Lucas tem a particularidade aí que a gente comentou também antes que eu esqueça. Ele foi atrás para averiguar. Foi atrás para tirar limpo ali o negócio. Ok? Só para tirar isso aqui da minha cabeça antes que eu esqueça. Eu estava pensando nisso aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos agora para a questão da genealogia. Então, como que ficou a genealogia, gente? A genealogia ficou assim, ó. Tem, não tem. Tem, não tem. Ficou assim. Tem, não tem. Tem, não tem. Mateus. Tem. Marcos. Não tem. Lucas. Tem. João. Não tem. Ok? Então, ficou assim, ó. Tem, não tem. Tem, não tem. Pronto. Vamos lá. Por que Mateus tem? Porque o rei tem sua história contada. Todo rei tem que ter a sua história contada. Por que Marcos não tem? Porque escravo não tem genealogia, escravo não tem história para contar. E Lucas, por que tem genealogia? Porque o homem tem a sua história e deve ficar registrada. E Mateus? Por que Mateus não, desculpe. Por que João não tem? Porque Deus não tem início nem fim. Ok? Agora vamos para o objetivo central aqui. Mateus usa a genealogia de quem? José. De José. José. De José. Vamos para o texto bíblico? Vamos para o texto bíblico. Vou desligar só um pouco o ar aqui, tá? Se esquentar muito, eu ligo de novo. Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos. Mateus capítulo 1, versículos 6 e 7. Pode ler, pastor? Por favor. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E só um segundinho que eu vou repetir aqui a referência, 6, 7. tá bom? Pro restante acompanhar também. Mateus, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pode ler novamente, irmão Valdeci, por favor? Jessé gerou ao rei Davi, Ó, e o rei Davi calma aí. gerou a Nessa, Salomão. só um segundinho, irmão Valdeci. Nessa segunda leitura, eu vou destacando os nomes. E aí, quem quiser, pode grifar, pode anotar aí do jeito que você preferir, tá bom? Mas, de alguma maneira, destaquem esses nomes. Começa de novo, irmão Valdeci, e eu vou fazendo essa dinâmica aqui, interrompendo a leitura. Jessé gerou ao rei Davi, Ó, então já destaquem aí, Jessé e Davi. e o rei Davi gerou a Salomão. Destaquem aí Salomão. Salomão, da que foi mulher de Urias.
Salomão gerou a Roboão. Isso, destaquem aí Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. Isso. Pronto. Por que a gente precisa estudar as duas genealogias e entender que Mateus usa a de José e Lucas usa a de Maria? Porque a genealogia de José, ela é amaldiçoada. Vou repetir. A genealogia de José, ela é amaldiçoada. Por isso que uma das principais doutrinas do cristianismo é o nascimento virginal de Cristo. Por isso a importância de entender o papel de Maria nessa história toda, né? A importância de Maria, que gerou por obra miraculosa, sobrenatural, Jesus. Deu para entender? Porque se na concepção do menino Jesus tivesse tido a ação de José, né, como homem se relacionando intimamente com Maria, fecundando o feto, né, de maneira natural, Jesus nasceria debaixo da maldição. E jamais poderia ocupar o trono de Davi ou ser considerado o Messias. Olha a importância. Ó, o irmão Marcos está perguntando por que a genealogia de José é amaldiçoada. E é sobre isso exatamente que nós vamos ver. Mas percebam a importância de aprender sobre genealogia. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pulava a genealogia. Chegava na genealogia, eu pulava. Mas olha a importância. É chatinho, né, pastor? Eu não pulo não, mas é chatinho. Dá vontade de pular. Não dá vontade de pular, mas olha a importância, gente. Vocês conseguiram entender? Se José tivesse ido lá se relacionado intimamente com Maria e Jesus nascesse, ele não poderia ser o Messias. Por quê? Porque a genealogia de José é amaldiçoada. Deu para entender? Onde está na Bíblia isso, Tiago? Vamos lá. Vamos pular agora para os versículos, Valdeci, 11 e 12. Vamos lá. Leia pra gente, versículos 11 e 12. Mateus 1. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. Isso. Então vamos de novo naquela dinâmica que nós fizemos para ler novamente e destacar os nomes, ok? Mateus 1 mesmo? Qual versículo? Mateus, só um segundinho antes, ô irmão Valdeci. Mateus capítulo 1 mesmo, versículos 11 e 12. Tá? Pode ler novamente, Valdeci, por favor. E Josias gerou a Jeconias. Isso, e a anotem, seus só um segundinho. Destaquem esses dois nomes. Josias e principalmente esse segundo nome, Jeconias. Quem foi Jeconias? Nós vamos ver, tá? Tá bom até aí, Valdeci, só esses dois nomes. Tá joia? Tá joia? Ok. Esses dois nomes. Então, por que a gente está destacando? Porque havia uma profecia sobre esse Jeconias. Lá no Antigo Testamento. Havia uma profecia sobre esse Jeconias, ó.
lá no Antigo Testamento. Vamos ver essa profecia? E o que ela diz? Jeremias capítulo 22. O texto, gente, é um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ler. Do versículo 24 até o versículo 30. Capítulo 22, 24 a 30. Pode ler? Pode ler. Só vou repetir antes de você iniciar a leitura, Valdeci. Novamente a referência. Jeremias capítulo 22, versículos do 24 ao 30. Pode ler, por favor. Vivo eu, diz o Senhor, e ainda que Jeconias... Ainda que quem? Jeconias. Lá do capítulo 1, versículo 11 de Mateus. Que está na genealogia de quem? De José. Ok? Deu para entender até aí? Sim. Então, quem está falando aí na profecia, Valdeci? Vivo? Eu, diz o Senhor. Então, quem está falando é o Senhor. Senhor. Vai lá, lê pra gente, olha aí. Que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Olha aí. Eu dali o arrancaria. Vai lá. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida. Quer dizer, Jeconias não vai conseguir fugir dos seus adversários, porque eu, o próprio Deus, vou o entregar na mão dos seus inimigos. Vai lá, continua lendo. E te entregarei nas mãos dos que buscam a tua vida. Olha aí. E na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz... Opa, peraí, olha aí. Até a mãe do camarada entrou na história. O negócio é sério aqui, É gente. de Jeconias? Olha aí. Aqui no 24, meu guia, tá falando Joaquim, não tá falando Filho de Joaquim. Que ainda você, Joaquim, filho de Jeoaquim. Ah, tá. Sim, é o mesmo. Isso. O irmão Carlos. Marcos. Desculpa, cara. O irmão Marcos comentou algo interessante. Tem algumas bíblias que chama Jeconias de Joaquim. É a mesma pessoa, tá bom? Ah, tá. Aqui no meu tá Conias, Conias também, na Bíblia do Carlos tá Conias. filho de Jeoaquim. Isso, é a mesma pessoa, tá bom? Valeu então aqui a pontuação, porque também na de alguém aqui pode estar assim. Então, Conias, Jeconias e Joaquim. É a mesma pessoa. Continua. O que o irmão Valdeci leu aqui, até a mãe do camarada entrou no meio agora. Lê de novo. Lançar-te-ei a ti e a tua... Mãe, Continua lendo aí. que te deu a luz, para uma terra estranha em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para ali tornarem, a ela não tornarão. Pois este homem Jeconias, um vil utensílio quebrado, Olha aí. ou um utensílio de que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora? Ele e a sua geração. Opa, isso aí é importante, Ele e a sua geração. Anotem essa palavra aí. Ele e a sua genealogia.
Anotem aí. Mais um pouquinho na frente aqui do texto vai ser mais claro, mas já comecem a destacar as palavras-chave aí. Continua lendo, Valdeci. E arrojados para uma terra que não conhecem, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei e este homem está privado de seus filhos e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Olha aí, claramente, Jeconias e a sua genealogia foram amaldiçoadas. Ninguém da genealogia desse camarada aqui poderia se sentar no trono de Davi. E para ser o Messias, precisava ser da geração de quem, gente? De Davi. De Davi. Portanto, se Jesus tivesse nascido do relacionamento de José com Maria, ele não poderia se sentar ou ser reconhecido como Messias, porque o seu pai José é da linhagem de Jeconias. Ok? Deu para entender sim ou não? Agora, Ô pastor, diga. no comecinho aqui, o versículo de número 24 diz assim: vivo eu, diz o Senhor, que, ainda que Jeconias, vírgula, filho de Jeoaquim. Não é a mesma pessoa aqui, no caso, Jeconias e filho de Joaquim. Não, não é. Jeoaquim foi rei de Judá. O que está na Bíblia do irmão Marcos não é Jeoaquim. Como que está aí, irmão Marcos? Tá. Ainda que você, Joaquim, Joaquim. filho de Jeoaquim. Ah, tá. Entendi. É a mesma coisa que eu li. No caso, Jeconias aqui, ele fala que ele é filho de Jeoaquim, né? Isso. Tá só pra ficar claro aqui, então que eu fiquei meio bugado aqui. Isso, não. Filho de Jeoaquim, rei de Judá. Isso mesmo. Agora, vamos lá. Lucas já usa outra genealogia. Lucas usa a genealogia de quem, gente? Maria. De Maria. Vamos para a genealogia de Maria? Lucas capítulo 3, versículos 31 e 32. Vamos lá. Lucas capítulo 3, versículos 31 e 32. Pode ler? Por favor. E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson. Isso, de Naasson. Perfeito. Vamos lá agora, novamente para a leitura, para destacar alguns nomes aqui. Vamos lá. O 31, né? Isso. E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. Isso. Ó, vamos lá. Destaquem os nomes. Natã e Davi. Qual é o próximo nome? E Davi de Jessé. Isso, pronto. Destaquem aí, ó. Natã, Davi e Jessé. Destaquem aí esses três nomes. Natã e Jessé? E Isso, Davi. isso. Natã, Davi e Jessé. Ok. Ok? Agora o que vocês vão fazer, gente? O que vocês vão fazer? Eu poderia fazer isso, mas eu quero que vocês façam também, tá bom? Vocês vão abrir a Bíblia primeiro, ó, primeiro,
lá em Mateus capítulo 1. Ok? Vamos lá. Mateus capítulo 1. Abre lá. Poderia fazer aqui. Não é reconhecida. Tente novamente. Vamos lá. Mas eu quero que vocês façam também, ó. Tá dando algum retorno, acho que é do Valdeci pelo Facebook. Pronto, parou aí. Obrigado. Vamos lá. Ó. Controle aqui, pastor. Perdão. Aqui, Nada, imagina. Ó, abram a Bíblia em Mateus capítulo 1. Se a Bíblia de vocês tem isso aqui, ó, essas fitas, coloca aqui, ó. Mateus capítulo 1, ok? Se não tem, tenta marcar com a caneta, alguma coisa aí, ó, marca aqui, ó, Mateus capítulo 1. Agora, você vai abrir também, eu vou deixar esse papel aqui para marcar o outro texto, que é a minha Bíblia, essa aqui tem só uma fita, lá em Lucas capítulo 3. Vamos lá, para Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, ok? Vamos lá. Vamos lá. Lucas 3, 31 e 32. Vamos lá. Mateus 1, 11 e 12. Isso, Mateus capítulo 1, versículos 6 e 7, lembra? 6 e 7. Isso, 6 e 7. Por isso que eu pedi para vocês destacarem os nomes. Para a gente comparar agora. Ok? Para a gente fazer a comparação. Valdeci, Oi. conseguiu fazer isso? Você tá com a Bíblia aí? Conseguiu fazer isso? Eu tô com a Bíblia. Eu marquei Mateus, né, capítulo 1, Lucas, capítulo de número 3. Isso. E qual que é o outro, pastor? Não, só esses dois. Lucas 1, aliás, Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Certo, aqui tá marcado. Pronto. Em Mateus é o versículo 6 e versículo 7. Certo. Lá em Lucas é o versículo 31 e 32. Ok? Ok. Pronto. Então leia os primeiros dois nomes de Mateus capítulo 1, versículos 6 e 7. Tá. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão. Pronto. Não, calma aí. Não, calma aí. Só os dois primeiros nomes. Quais nomes aparecem? Jessé e Davi, nem rei Davi? Isso. O terceiro nome qual é? Salomão. Salomão. Ok. Vamos lá para Lucas agora, capítulo 3. Como Lucas, ele escreve, né, numa ordem diferente, vai para o versículo 32. E Davi de Jessé. Não, tem que ler o 31 também, desculpe, lê o 31. E Eliaqui de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. Isso. Ó, percebem aí um nome que desaparece na genealogia de Maria? É por isso que eu pedi para vocês compararem assim. Abrir lá em Mateus e abrir lá em Lucas. Qual nome desaparece na genealogia de Maria? Jessé, não é isso? Deixa eu ver. Não. Peraí. Salomão. Salomão. Quem entra no lugar de Salomão? Natan. Natã. Então, sim ou não? Sim, irmão. Então, Lucas pega a genealogia de Natã. Tá? Ele vem Davi,
mas ao invés de ir para Salomão, não. Ele chega em Davi e vai para Natã. Ok? Deu para entender, sim ou não? Sim. Maravilha. Para fechar aqui, eu já expliquei para vocês por que a importância disso, tá? Entender isso, porque se Jesus tivesse nascido pelos meios naturais, ele estaria debaixo da maldição da genealogia do seu pai, de José. Ok? Ok. Diga, irmão Marcos. Não, só curiosidade, só. Diga. Que eu não tô lembrando. Maria aqui no caso, então, ela vem de... Os pai dela quem? Ela vem da genealogia de Natã. De Natã. De Natã. Tá? Essa bifurcação aí. Agora, para a gente finalizar esse assunto e finalizar também a aula, que a gente tem 3 minutos aqui ainda. Vamos lá. Lê para mim alguém, bem forte aí, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3 e versículo 13. 3:13. Isso. Lê para mim alguém, por favor. Pode ler, irmão? Pode. Gálatas 3:13, certo? Isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o que Paulo está dizendo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, essa maldição da lei era para estar sobre as nossas vidas. Mas por amor, ele foi até a cruz e nos resgatou dessa maldição, se fazendo maldito por nós. Ou seja, aquele cujo qual nele não havia pecado, se fez pecado por nós, para que o pecado não tivesse mais poder sobre as nossas vidas e pudéssemos nos reconciliar com Deus e ter acesso a um novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O madeiro, que era para ser maldição, se tornou a ponte que ligou novamente o homem caído ao Deus Todo-Poderoso, fazendo desse homem caído não mais um homem caído, mas um filho de Deus, cujo qual sobre ele não existe mais nenhuma maldição da lei. Pegou? Eita, glória, viu? Eita, saiu até um glória. Maravilha, viu? É. Somos justificados por Deus. Oh, Exatamente. Maravilha, gente? Amém. Amém? Deu para pegar? Deu para pegar aí? Sim. A aula foi um manto. Amém. Nunca mais vocês vão pular genealogia. Não. É? Muito bom? Puxa vida. Muito bom. Tá bom. Gente, finalizando aqui, até semana que vem, tá jóia? A gente vai distribuir os livros aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Bom início aí de um final de semana abençoado. Forte abraço. Paz, professor. Amém. Amém. Beleza? Finalizando aqui também, Deus abençoe o irmão Wagner, todos que posteriormente estarão assistindo aqui. Forte abraço, gente. Fica com Deus, tá? Finalizando.